Olá pessoal, estamos de volta aqui para mais um vídeo. Este vídeo aqui é para demonstrar a funcionalidade aqui, como se passar um token, né, aí no hash request do Vinícius Sanches, mais para tirar a dúvida aí do usuário que ele não estava compreendendo o porquê de um jeito funcionava, de outro não, enfim. Galera, vou dar só um recado assim, não se sintam ofendidos, não é esse lado, certo? Às vezes eu falo alguma coisa, a pessoa já se sente ofendido com as palavras. Não vá por esse caminho, beleza? A minha dica aqui é para orientar, informar, ajudar de alguma forma, beleza? As ferramentas que são criadas, eu vou dar um exemplo por mim, certo? Porque eu estou saindo do JSON for Delphi e utilizando os itens nativos do própria ferramenta que tem aí, ou Delphi ou Lasi. Porque às vezes eu crio aquela ferramenta para minha usabilidade, certo? E às vezes as pessoas não concordam, não aceitam. É a mesma coisa que aconteceu, que está acontecendo aí com o JSON for Delphi do Vinícius Sanches, certo? Às vezes ele criou a ferramenta para facilitar a vida, beleza, top 10, parabéns Vinícius. Mas toda e qualquer ferramenta, antes da gente utilizar, a gente para um pouquinho, vamos dar uma fuçada para entender, beleza? Como se trata de agregação, né, funcionalidade que vá trabalhar com protocolo HTTP, o primeiro de tudo é a gente dominar o protocolo HTTP, entender aquela mecânica dele, que ele tem várias regras. Inclusive eu vou fazer outro vídeo mostrando sobre o sinal de porcentagem, beleza? O próximo vídeo eu vou fazer sobre isso. Vou mostrar aqui referente à autorização, certo? Então assim, vai facilitar o entendimento de vocês, agregando assim um ajuste, uma informação da usabilidade do hash request do Vinícius Sanches, beleza? Então vou lá, ó. Quem acompanhou a série do Boteco, certo? Tem lá um servidor que está aí online, tudo. Lá eu tenho, ó, um método para fazer login, que ele me devolve um token, e tem um método que eu chamei BGE, que me devolve uma lista de UF, município, coisa. Já está no ar aí, quem acompanha a série do Boteco já viu isso. Então vou usar esse mesmo servidor para teste, beleza? Então aqui, ó, estou já na versão 11 CE, certo? 11.3 CE aqui. Criei um seguinte exemplo, um botão para fazer um request, buscar o token e depois fazer um outro request para buscar uma lista de UF, né, que é a unidade da federação. Então ele vai exibir o token e depois vai mostrar cada nome de estado, beleza? Então olha o código como ficou simples, ó. Criei 4 variáveis, uma para fazer o response, um JSON object, um iToken que vai guardar o token que recebeu e um para pegar cada elemento do JSON array que vem, que são as UF, beleza? Limpo o meu memo, crio o meu objeto, passo o usuário e senha, porque a minha regra lá no Boteco é enviar usuário e senha no body. Essa é uma regra que eu criei lá, certo? Isso é irrelevante aqui. Então faço um request passando a base URL, passo aqui no body o JSON no formato string para lá. Não preciso destruir porque o próprio add body por default o all é true, então ele vai destruir esse objeto aqui aí em cima, beleza? Vou lá, verifico se o status code for 200. Se for 200, passa. Se não, ele vai exibir qual for o status code de erro. Beleza? Passou. Ele, como o objeto não existe mais, né, ele vai pegar o JSON que veio de resposta, certo? Que eu sigo uma padronização nas minhas aplicações também. Eu sigo o modelo lá. Se vocês quiserem ver, olhem lá no Boteco, vocês vão entender. Então lá eu devolvo um JSON. Então eu peguei o JSON do formato string e converti para o objeto, certo? Que também isso é uma coisa que muita gente não entende. A diferença de um JSON que é formato string de transporte
para um JSON no formato objeto. Muitas vezes só porque a API de fulano do vizinho mostra o JSON formatozinho, bonitinho, o cara quer que seja a mesma coisa, mas sem entender como é a mecânica. Então aqui eu recebi string e converti no objeto. Fui lá no meu objeto, verifiquei se foi sucesso, se deu tudo ok. Se deu tudo ok, ele vai fazer um procedimento. Se não, ele vai exibir a mensagem que veio naquele dia. Se é uma mensagem de erro, alguma coisa parecida. Beleza? Se foi sucesso, eu pego o token. O meu token vem dentro do conteúdo data, certo? Que no caso vou pegar o token, armazenei numa variável do tipo string, adiciono esse token no meu memo só para mostrar que recebi o token e vou fazer novo request, certo? Ó, novo request passando o token, ó, aqui que é o nosso item de questionamento. Então, ó, aqui, ó, via BR token, tá, não precisa nem botar aqui, eu só vou dar um destaque aqui, ó. Modo 1 para você. Então você tem 3 módulos para utilizar o token. Vou fazer um por um. Então esse é o primeiro modo, que é o token BR. O que esse token BR, a ferramenta do REST Request faz? No HTTP, por padrão, vai no header. No header ele cria uma chave chamada authorization, certo? Que é o conteúdo que se chama BR e o seu token, certo? Isso aqui é o que vai no protocolo HTTP, é uma chave com valor no header, é padrão. Ah, o Vinícius Sanches criou aqui um método para DD Token, nada mais, nada menos, ele pega isso, adiciona a palavrinha aqui BR, e as concatena com um token e coloca no header. Qual componente ele está usando, não importa. Isso aqui é uma ferramenta que ele pode adicionar tanto no REST Client, Net HTTP, FP HTTP, IND ou qualquer outro que venha. Então ele só está pegando isso e agregando aquele header, certo? Qual ferramenta for, não interessa. Você tem que entender que ele pegou aquele conteúdo, colocou a palavra BR e agregou o seu token e colocou no header, certo? É assim que faz isso aqui por trás, certo? Então faço um get, aí vou fazer o mesmo tratamento, ó. Se deu sucesso, aí aqui no caso, como eu já sei que é um array de UF, ó, pego o conteúdo do meu array, certo? Eu vou fazer um forinho para cada elemento que eu pegar, eu vou pegar a descrição e colocar dentro do meu memo. Se der algum erro, ele vai exigir o erro que mostrou em mensagem lá, que vem dentro de uma chavezinha mensagem. Se der ou qualquer outro erro, ele mostra aqui, certo? Vamos ver isso aqui funcionando, ok? No primeiro modo, ó, executar, ele foi lá, pegou o token e exigiu daqui, ó, a minha lista, ó, todos os estados, e aqui está meu token, ó, token, certo? Então tá aqui, deixa eu até aumentar essa letra aqui para ficar mais fácil. Fonte, ó, botar aqui 12, né? Então, ó, isso aqui é o primeiro modo, certo, de se fazer. Vamos para o segundo modo, certo? Eu vou dar até aqui, ó, vou comentar esse. Vamos para o segundo modo. Ponto, token, né? Só tem a palavrinha token. O que ele faz, esse token? Ele cria uma chave chamada authorization e bota um token sem a palavra BR. É isso que ele faz. Então, para que isso funcione, trate como um BR token, eu tenho que vir aqui e colocar BR e concatenar com o meu token L token. Aqui é o modo 2, aqui modo 2, segunda opção. Isso aqui vai funcionar? Deve funcionar, certo? Não vai funcionar, deve funcionar. Vamos ver o resultado. Aqui, ó, se eu mandar, o resultado é para ser o mesmo. Tá aqui, deixa eu maximizar aqui, ó. Então, ó, ele pegou o token, tá aqui, ó, e mesma coisa funcionando. Ó, para você ver que tá funcionando, deixa eu até botar isso aqui para quando a gente maximizar. Eu vou ancorar
top e baixo. Ó, para você ver que isso aqui tá ok, ó, que eu vou tirar a palavrinha BR, certo? Eu vou tirar a palavrinha BR, ok? Ó, apaguei, vou executar. Você vai ver que ele vai dar erro agora, porque não é aquele padrão BR. Ó, já deu erro 401, não autorizado, ó, status code 401, mesmo problema que você tem. Ele foi lá, pegou o token, porque o primeiro passo é pegar o token. O segundo passo é enviar aqui, ó. O primeiro passou, que ele buscou o token, até aqui ele foi. Mas o segundo, por eu não ter colocado a palavra BR, ele não entende que é um token no formato BR. Então, para funcionar, tem que ter isso aqui, ó, palavra BR. Vamos para o terceiro modo, certo? Ó, como é o terceiro modo? Ponto, ó, ponto add header. Não já sei como é que funciona, cara. Então, ó, header. O que é que o header, o protocolo HTTP exige? Que esteja uma palavra authorization, certo? Com o conteúdo que é o que? A palavra BR, certo? Mais o seu token. L token. Só que lembrando que depois da palavra BR tem que ter um espaço, certo? Aqui, ó, certo? Isso aqui é o modo 3, ó. Modo 3. É para funcionar? Sim, isso aqui é para funcionar, que é a mesma coisa dos outros dois. Mesma coisa. Então, ó, se eu vim aqui, vai buscar o token e tá aí a lista, ó. Aqui a lista, mesma coisa. Tanto é que se eu tirar aqui a palavra BL, também não vai funcionar, certo? Porque é a regra do protocolo, não é do hash request, entendeu? Vocês têm que entender protocolo HTTP, ó, já deu 401, não autorizado, ó. Entendeu? Ó, então ele vem 401. Para que funcione, você tem que ter a palavrinha BL, ó. Se eu vou até tirar o espaço aqui, ó. Tirei o espaço. Também não vai funcionar, certo? Também não vai funcionar. Vai dar, ele busca o token, opa, até aqui ele aceitou, até esquisito, mas não é para aceitar, certo? Pode ser que esteja algum tratamento lá dentro, mas não é para aceitar, BL token. A não ser, pode ser que o JWT lá no servidor esteja tratando isso aqui, mas não era para aceitar, certo? Tem que ter o espaçozinho aqui entre BR e a palavra token. Então aqui eu tenho três modos de fazer. Ambos fazem a mesma coisa. Então qual a diferença do token BR? Ele bota a palavra BR para você antes do token. Modo 2, token. Ele manda sem a palavra BR. Se eu quiser que seja um BR token, eu tenho que adicionar BR. E o header, que é o que todos os outros dois fazem e converte e adiciona no header. Beleza? Eu acho que agora não é para ter dúvida nisso, certo? Então tá aqui bem explicado. 3 modos de fazer. Você perguntou por que isso aqui funciona e esse aqui não funciona. Porque implicitamente, ó, vou até mostrar para você, ó, que implicitamente lá dentro da ferramenta, ó, deixa eu ver se eu abri, ele abriu o contract. Deixa eu abrir aqui o fonte, que como ele está usando o REST, que é o default, cadê? Request client, ó, REST. Se você pegar aqui, ó, cadê? BR token AB, cadê? Prepara, DD, aí gente, ADD file, use, path, é o request, parâmetro, ADD border, clear, header, cadê o danado? Push get. Tá aqui, ó. Ah, é token BR, tá aqui, ó. Token BR, o que é que ele faz? Ó? Tá aqui, ó. Ele acrescentou a palavra BR e acrescentou seu token, certo? Se você vir aqui só em token, certo?
ele só acrescenta authorization, mas não adianta, não coloca a palavra authorization. Ó, ele adicionou no header aqui, ó, authorization, que é aquela palavra, e a palavrinha token, certo? Já, ó, inclusive, ó, quando você chama token bearer, ele chama o token, certo? Ó, ele definiu o token e chamou esse método aqui, ó. Esse método adiciona no header, ó. Cadê? Aqui. Ele está adicionando no header, ó. Add header, uma palavrinha chamada authorization e o token que vai vir, ou no caso quem chamou foi a add token, ele botou bearer e o seu token. É isso que ele faz implicitamente. Tá aqui, ó, os dois métodos. Ó. Esse aqui chama esse aqui de cima. Só que um adiciona a palavra bearer e o outro não adiciona a palavra bearer. Beleza? Acho que agora foi bem explicado mesmo aí. Essa dúvida aqui não deve existir. Beleza? É só você olhar. REST Request são ferramentas que facilitam sua vida. Então, se você for usar isso direto no componente lá, vai funcionar do mesmo jeito. Se você, o que o REST Request faz? Ele coleta de um modo mais simples e monta dentro de um componente que você for usar, certo? Inclusive o REST Request você tem N maneiras, ó. Por default, ele usa o REST Client. Mas se você definir que é por exemplo, se for um Lazarus, ele vai usar o FP HTTP. Se você definir que quer usar o IND, ele vai usar o IND. Se você definir que quer usar o NET HTTP, o NET HTTP. E quiser usar o Synapse, usar o Synapse. Então, a estrutura do REST Request coleta aquelas informações e monta em qualquer uma desses componentes para fazer o request. É isso que faz o REST Request. Beleza? O REST Request é apenas um facilitador com a usabilidade dos componentes, certo? Ele não faz nada a mais do que os componentes precisam para trabalhar junto com o protocolo HTTP. Quem manda o cara ali é o protocolo HTTP. Então, se você entender o protocolo HTTP, quais são as chaves privadas que são necessárias para usar, tudo. Quando for, por exemplo, um Basic Authentication, ele bota lá Authorization Basic, Authorization Basic, aí bota lá usuário e senha dois pontos, usuário, senha encodado em base 64. Então ele faz essa estrutura, beleza? Então acho que agora ficou bem entendido. Valeu, galera, muito obrigado e até a próxima.